Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um dia que o Senhor nos dá, mais um dia que o Senhor nos concede. Hoje, dia 15 de julho de 2026, vamos para mais um devocional, mais um café com palavra, às 10 horas da noite. Glória a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Chegamos no capítulo 3 do livro de Filipenses e o nosso devocional de hoje tem como título A Verdadeira Prosperidade. Muitos acham que a verdadeira prosperidade é possuir muitos bens, mas a verdadeira prosperidade é ter a alegria do Senhor, a fortaleza do Senhor, a companhia do Senhor e ser satisfeito por aquilo que nós temos. Essa é a verdadeira prosperidade bíblica, é ter suficiente para cuidar de si próprio, da sua família e ainda sobre para ajudar quem precisa. Essa é a verdadeira prosperidade bíblica. Boa noite, minha querida, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, Aninha, a sua vida, em nome de Jesus. Então, capítulo 3 de Filipenses, mais um capítulo maravilhoso. Essa carta de 4 capítulos, ela é extraordinária. Ontem nós vimos o capítulo 2 e hoje nós já estamos aqui no capítulo 3. O capítulo 3, Paulo já começa falando com os irmãos a combaterem um combate de acordo com o que o Senhor ensinou. Ele já começa trazendo a memória dos irmãos que eles não precisam se submeterem a certas doutrinas ou a certos costumes. O versículo 2 ele diz: acautelai-vos dos cães. Ele chama esses falsos ensinadores de cães. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo era judeu e sabia o quanto os judeus desprezavam os cães. E ele usa exatamente uma expressão para chocar aqueles irmãos, para eles entenderem que eles em Cristo Jesus não precisam mais de circuncisão, eles não precisam mais guardar o sábado, eles não precisam mais de algumas coisas que os judeus estavam exigindo que eles fizessem. E Paulo, ele ensina isso a esses irmãos filipenses. Paulo, ele combate o legalismo, porque isso era o que? Legalismo. Ainda hoje nós temos muitos pastores, muitas denominações legalistas, que elas estão mais preocupadas com a liturgia do legalismo do que com as escrituras, do que de fato cumprir aquilo que a Bíblia ensina que nós façamos. Então tenha muito cuidado com isso. Paulo, ele dedica esse capítulo 3 a combater o legalismo e ensina que a salvação, ela vem unicamente pela fé em Jesus. Não há nada que você possa fazer que vai ajudar na sua salvação. A sua salvação, ela vem de Jesus, pelo fato dele ter morrido na cruz. No momento que você reconhece isso, crê e aceita isso e faz com que entrega a sua vida a Jesus e ele se torna o Senhor da sua vida, a sua salvação é garantida. Então o capítulo é dividido em 3 partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao 11, é exatamente isso. Paulo falando da verdadeira justiça. Paulo ensinando aqueles irmãos a fugirem do legalismo, fugirem de todo tipo de legalismo. Mas um exemplo bem claro de legalismo que nós vivemos esses dias agora foi em relação ao culto do domingo, que teve o Jogo do Brasil. Algumas igrejas mudaram o horário do culto porque era o horário do jogo. E muitos irmãos disseram: mas isso não é culto, não pode fazer isso ou aquilo. Isso é legalismo. Não existe uma hora para adorar a Deus. Todos os momentos são momentos de adorar a Deus. É só um costume que a gente tem de fazer o culto à noite. Mas o culto podia ser de manhã, o culto podia ser de tarde, o culto podia ser de madrugada. Não mudava em nada a nossa adoração ao Senhor. Não foi por idolatria, foi por cuidado. Não foi mudado o culto porque o pastor queria assistir o jogo, não. O culto foi mudado porque sabia que muitos irmãos não iam vir. E também pelo cuidado, porque poderia, se o Brasil tivesse ganho, teria sido aquela festa, aquela algazarra, e ficava as ruas cheias de pessoas alcoolizadas e ficava perigoso. Então a gente tem que ter muito cuidado, ter muita atenção para que a gente não confunda fidelidade com legalismo.
Não confunda servir a Deus com religiosidade. Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Quando a mulher samaritana pergunta, Senhor, onde é que eu devo adorar? Porque os judeus dizem que é em Jerusalém, o meu povo adora no Monte Gerizim. Onde é que eu devo adorar? Aí Jesus diz, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Nem aqui, nem ali. Mas em todo lugar que nós estivermos, nós adoraremos em espírito e em verdade. Então, Paulo dedica do versículo 1 ao versículo 11, falando da verdadeira justiça. Paulo, ele descarta totalmente as suas credenciais. Ele diz assim, olha, se tem alguém aqui que pode confiar no seu currículo, nas suas credenciais, sou eu. Ele diz, fui circuncidado apresentado ao 8º dia, circuncidado ao 8º dia, sou hebreu de hebreus, sou da tribo de Benjamim, sou, quanto à lei, sou fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à lei, irrepreensível. Mas ele diz, eu considerei tudo isso como esterco, para que eu ganhe a Cristo através da minha fé, e não através dos títulos que eu tinha, não através da minha posição como judeu. Então Paulo descarta todas as suas credenciais religiosas, todas as suas conquistas do passado. Ele chama tudo de refúgio, em algumas traduções, esterco, ou seja, estrume de gado. Então, Paulo, ele considera tudo isso como perda. Ele chama tudo isso de refúgio. Para quê? Para poder ganhar a Cristo e ser justificado pela fé e pela graça, e não pelas próprias obras. Paulo está nos ensinando que nós não devemos confiar nem na nossa capacidade, nem nos nossos títulos, nem nos nossos diplomas, mas nós devemos confiar no Senhor. E devemos entender que nada disso tem poder algum para conquistar a nossa salvação. A nossa salvação é conquistada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. A segunda parte desse texto, capítulo 3 de Filipenses, vai do versículo 12 ao versículo 16. E Paulo fala de uma corrida cristã. Ele usa a metáfora de um atleta olímpico. Ele usa um atleta olímpico para exemplificar, como metáfora, para exemplificar a nossa soberana vocação, a nossa corrida para o céu. Ele diz que nós devemos nos comportar exatamente como esse atleta. Ele diz que não alcançou ainda a perfeição. Paulo, olha quem está falando, é o Paulo, o apóstolo Paulo, que sofreu, que pregou o evangelho, que mais pregou o evangelho, que abriu igrejas por toda a Ásia Menor, que abriu igrejas por onde ele passou, que preparou presbíteros, que preparou líderes. Esse apóstolo Paulo, falando de perfeição, ele diz, não que eu a tenha alcançado, não que eu alcancei ainda, ele diz, não alcancei ainda a perfeição, mas ele diz assim, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo está dizendo o seguinte, que a gente deve esquecer das coisas do passado e avançar para as que estão diante de nós, que é o céu de glória. Isso é em direção, rumo à maturidade cristã. Paulo está dizendo que nós não podemos ficar estagnados no mesmo lugar, mas nós devemos crescer. Ele diz assim, no versículo de número 13, no finalzinho do versículo número 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí Paulo está nos ensinando. Nós não somos perfeitos ainda, nenhum de nós. Mas nós podemos ir prosseguindo de glória em glória, de vitória em vitória, como nós aprendemos no capítulo de ontem, operando a nossa salvação com temor e tremor. E agora ele nos ensina a prosseguir como um atleta, rumo à perfeição, até chegar a ser um dia perfeito. Ele diz assim, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Não podemos também querer ser aquilo que nós não somos, mas que nós possamos andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Aí o terceiro ponto desse
desse texto. Vai do versículo 17 até o versículo de número 21. Aí o apóstolo Paulo, ele nos adverte contra os falsos mestres. Irmãos, os falsos mestres sempre existiram e sempre vão existir. E na maioria das vezes, eles estão dentro das nossas igrejas, nos púlpitos das nossas igrejas. Eles não estão no meio da rua, eles não estão distantes, eles não estão fantasiados de lobo, não. Eles estão fantasiados de cordeiros. Os falsos mestres estão dentro das nossas igrejas, nos púlpitos das nossas igrejas, ocupando cadeiras e cargos da nossa igreja e ensinando o que não é certo, o que não é bíblico. E Paulo manda a gente ter cuidado, acautelai-vos, tem cuidado. É interessante que ele começa dizendo: irmãos, sede meus imitadores. Faça como eu faço. Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo tinha autoridade para dizer: olha para mim, faz do jeito que eu faço. Se você fizer do jeito que eu faço, você vai estar fazendo o que é certo. Aleluia! Que fé, que coragem, que ousadia, que exemplo, que testemunho. Que nós também tenhamos essa autoridade para dizer: faço o que eu faço e faço o que eu digo. Aleluia! Então ele adverte contra os falsos mestres que vivem apenas para os seus desejos próprios, para os seus próprios desejos. E ele lembra que a nossa verdadeira pátria é o céu. Muitos, irmãos, não são poucos os que pregam hoje pelos próprios interesses, para se manterem no poder, para se manterem nos seus cargos, para manterem o povo numa rédea curta, para manterem o povo preso dentro de um aprisco, dizendo que só ele é o pastor. Se você sair deste lugar, você vai morrer, porque você vai sair debaixo da autoridade do homem de Deus. Irmãos, isso é mentira. Isso é mentira. Você sabe qual é a autoridade? É a palavra de Deus. E hoje nós todos temos acesso à palavra de Deus. E todos, através de Jesus Cristo, temos acesso a Deus. Todos nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós não precisamos mais de um intercessor. Nós já temos um intercessor, que é o Espírito Santo. A palavra diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então tenha muito cuidado. Cuidado para você não ser enganado por esses falsos mestres, como diz o apóstolo Paulo. Ele diz: muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora eu vos digo, chorando, que essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Quando ele diz que o Deus deles é o ventre, que o interesse é dinheiro, muitas vezes, é cargo, é propriedades, é construir para ficar com um patrimônio imenso para deixar para os filhos. Quando estão no poder, já vão preparando um filho para assumir o lugar. Não vão buscar o Senhor para saber quem é que o Senhor vai levantar para colocar ali naquele lugar quando ele faltar, quando ele fechar os olhos. Não, prepara os filhos, prepara os parentes. Às vezes um desviado, ele traz e coloca ali só para manter o poder em família, como se a igreja do Senhor fosse como os coronéis do tempo passado, como se a igreja do Senhor fosse um local que se passa de pai para filho. Irmãos, não é assim. Não é assim. A Bíblia diz que é o Senhor que dá à igreja pastores segundo o seu coração. Então esse capítulo do apóstolo Paulo serve para nos advertir. Quando diz que o Deus deles é o ventre, é exatamente isso. O ventre aqui não é simplesmente no sentido de comer, é no sentido de querer satisfação pessoal, de querer construir megas templos, comprar muitos terrenos caros. Para quê? Para deixar um patrimônio para a família. Muitas vezes fruto da opressão de pessoas pobres, de pessoas muitas vezes que tiram da boca dos filhos para darem nesses lugares. Que nós possamos prestar atenção e meditar no que Paulo está nos ensinando. Ele diz: meus irmãos, lembrem, a nossa pátria, a nossa verdadeira pátria não é aqui, é no céu. Glória a Deus. E eu fiz algumas aplicações desse capítulo 3 para as nossas vidas. A primeira delas é: foque na sua identidade.
Nós vimos ontem que nós temos uma identidade em Deus, que a nossa identidade, o nosso DNA é o DNA de Cristo. Então, foque na sua identidade, foco na esperança. Você tem uma esperança, você não vive como um mundo que não tem esperança. Você tem uma esperança. Jesus vai voltar. Ele foi, capítulo 14 de João, ele diz, eu vou, mas eu vou, sabe para quê? Para preparar um lugar para vocês. E quando eu preparar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então nós temos esperança, esperança em um mundo cheio de distrações, em um mundo cheio de cobranças por desempenho. Deus não está preocupado com o teu desempenho. Deus está preocupado com o tanto que você está cheio dele. É nisso que Deus está olhando. Deus não está nem aí se você é rico ou é pobre. Deus, ele está aí sim, se você está cheio da presença dele, da graça dele e da virtude do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então, tenha muito cuidado com o seu currículo espiritual, porque muitas vezes esse currículo espiritual não passa de legalismo disfarçado. Muitas pessoas, elas medem o valor individual ou espiritual pela aparência, pelos títulos que a pessoa tem na igreja, ou pelas regras humanas. Mas nós não podemos esquecer que o nosso valor não vem do que nós fazemos. O nosso valor está em quem nós somos em Cristo. Nosso valor está na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esqueça o orgulho pelas suas conquistas espirituais. Ah, eu já li a Bíblia tantas vezes. Ah, mas eu sou pastor. Ah, mas eu sou presbítero. Oh, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia. Deus, ele não está nem aí para os nossos títulos terrenos. Isso é só para a hierarquia, para a organização da igreja. Mas isso não tem valor nenhum para Deus. O que vale para Deus é você ser cheio do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo ensina aqui, nesse capítulo de número 3. Então, tenha cuidado para que o seu currículo espiritual não seja apenas um disfarce para a legalidade, para a religiosidade. Segunda aplicação desse texto, deixe o passado para trás. O apóstolo Paulo nos ensina, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Foque no alvo, tenha foco. O cansaço, às vezes a culpa por erros do passado, a nostalgia de ficar lembrando, porque antigamente a igreja era muito boa, porque antigamente era muito bom os cultos. Isso pode paralisar você, paralisar seu crescimento, roubar a sua alegria de hoje. Então tenha muito cuidado. Deixe o passado no passado e olhe para Jesus, o autor e o consumador de toda a nossa fé. Aleluia! Glória a Deus. Perdoe-se. Se você cometeu alguma coisa no passado, Jesus já perdoou. Ele já levou sobre ele todo o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Então se perdoe, aprenda com os seus erros e olhe para a frente. Pare de olhar para trás, vá para a frente. O crescimento espiritual exige esforço diário, exige dedicação como de um atleta olímpico. Você acha que um atleta olímpico, ele fica olhando para trás, se ele errou numa corrida, ele não ganhou, ele vai focar agora em ganhar a próxima. E ele vai fazer tudo, ele vai se esforçar para tentar ganhar a próxima. Então faça isso. Não olhe para o que não deu certo. Olhe para Jesus e foque que vai dar certo. Aleluia. Em nome de Jesus, assim como um atleta olímpico. A terceira e última aplicação que eu faço desse texto é cuidado com o materialismo. Lembre-se, nós somos cidadãos do céu. A nossa cidadania está no céu. Cuidado também com as brigas por causa de política. Não se meta em confusão por essas coisas. Ore, faça o certo, vote certo. Mas não fique perdendo tempo com isso, não. A nossa cidadania é o céu.
Aqui nós estamos só de passagem. A sociedade atual, ela foca no consumismo, ela foca no status, na posição social, no prazer imediato. O Deus deles é o ventre, como disse o apóstolo Paulo. Deus deles é o ventre. Nós não somos assim. Nós temos que entender que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos entender que o nosso alvo é o céu. Nós somos cidadãos do céu. Aleluia! Lembre-se que este mundo é temporário. Nós estamos aqui só passando uma chuva. Isaías diz que assim como a erva nós somos, de manhã está verdinha, de tarde o sol bate sobre ela e ela seca e é lançada no fogo. Assim somos nós. Nossa vida ela é rápida, ela é curta e ela é passageira. Ela é rápida, ela é única e ela é passageira. Então não perca tempo, viva o melhor de Deus todos os dias da sua vida. Lembre-se de que este mundo é temporário. Viva com os pés na terra, mas com o coração no céu, priorizando os valores eternos, os valores de Deus. Aleluia. E o último versículo diz assim, pedacinho do finalzinho do último versículo, os dois últimos, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amanhã nós vamos concluir esse livro de Filipenses. Amanhã é o capítulo de número 4, capítulo maravilhoso, e nós vamos concluir esse livro para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos ao nosso devocional, a verdadeira prosperidade. O texto base é Salmo 25, verso 12, 13, que diz assim: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Glória a Deus. Nós vivemos em um mundo que frequentemente valoriza as pessoas com base nos seus bens, como nós acabamos de ver o comentário que nós fizemos aqui do capítulo 3 de Filipenses. E é exatamente assim. As pessoas valorizam as outras com base nos seus bens materiais, na sua posição social, associando prosperidade à acumulação de riquezas. Mas não tem nada a ver com isso. No entanto, a visão bíblica a respeito disso transcende essa perspectiva linear e limitada. A palavra de Deus nos ensina que a prosperidade não se resume ao que possuímos, mas a prosperidade está intimamente ligada à satisfação de viver uma vida em conexão com Deus. Uma vida em que nós estamos ligados, enxertados na videira, que nós sentimos a alegria e o poder do Espírito Santo agindo em nós. Glória a Deus. Nesse texto básico que nós lemos, o salmista nos oferece uma compreensão profunda dessa prosperidade bíblica ao destacar a importância do temor ao Senhor, do temor a Deus, que implica obediência e amor a Ele. Quando nós nos submetemos ao Senhor, obedecemos a sua voz e o amamos, nós nos tornamos verdadeiramente prósperos, porque nós encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quando andamos de acordo com a vontade e os propósitos de Deus, somos abençoados em todas as áreas da nossa vida, inclusive na financeira. Todavia, quando focamos demais no que é material, desviamos o nosso olhar daquilo que é eterno. Nós tínhamos um pastor da Câmara, lá em Manaus, era pastor do nosso campo. E ele dizia muito isso quando ele ia pregar. Ele dizia: irmãos, se a gente focar só em possuir casa de praia, depois a casa do sítio, depois a casa da serra, depois o carro do ano, não sei, a gente vai botar os olhos no que é material e vai esquecer do que é eterno. E ele dizia isso: foque no céu. Acumule tesouros no céu, como disse Jesus, porque lá a traça não corrói,
A ferrugem não destrói e o ladrão não rouba. Aleluia, glória a Deus. Então nós devemos focar no que é eterno. Nosso olhar deve estar no que é eterno. Você pode até estar cercado de luxo e ainda assim se sentir vazio interiormente. Sentir um vazio interior profundo na sua alma. Ou talvez com recursos limitados, mas experimentar uma profunda satisfação e uma alegria que vem do alto do trono para o nosso coração, por não faltar nada para você, como disse Davi no Salmo 23. Quando o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Aleluia, glória a Deus. A prosperidade, segundo a palavra de Deus, consiste em viver essencialmente os propósitos do Senhor, porque só assim, verdadeiramente, nós seremos a nossa melhor versão, quando nós vivemos aquilo que Deus tem para nós vivermos. Como está sendo a sua jornada? Qual tem sido o seu foco? Independentemente de suas circunstâncias financeiras. Viver os planos de Deus vai muito além de receber recursos financeiros limitados. É preciso celebrar e repartir. É preciso saber viver com o Senhor. Ele disse: se foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Não espere ter muito. Seja fiel agora. Seja satisfeito agora. Nós temos que aprender, mesmo com o pouco que nós tivermos, a celebrar por este pouco e a repartir. Pois o generoso se torna mais parecido com Deus do que um grande doador que deu só porque lhe sobrava. Aquele que é generoso e dá do pouco que ele tem, se torna parecido com Deus. Você lembra daquela viúva que deu 2 centil, 2 moedinhas? No entanto, Jesus disse que de todos que ali estavam naquele tempo, ninguém ofertou como aquela mulher. Ela deu a maior oferta porque ela deu de tudo que ela tinha. Os outros davam do que sobejavam, do que lhes sobravam, porque tinham muito. Glória a Deus, aleluia. Reflita sobre qual tem sido a sua principal motivação na sua vida e busque, acima de tudo, a plena e verdadeira prosperidade que reside em confiar no Senhor, no nosso Pai, e obedecer a Ele, pois só assim você será a sua melhor versão. Glória a Deus. A frase de hoje é: não é sobre o que você tem, nunca foi sobre o que você tem, mas sobre quem você é em Deus. Quem você é no Senhor, você sabe? Uma vez eu ouvi um pregador, pastor Dario Hernandes, pregando, e ele disse que se você não sabe quem é você, se você não sabe quem é você, você não vai saber quem é Deus. Você primeiro precisa se conhecer, para você realmente conhecer o Senhor. E a frase de hoje a palavra de hoje é prosperidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Vamos concluir mais um devocional para a glória do nome do Senhor. Espero que você esteja aprendendo com esses capítulos, porque o Senhor tem falado muito comigo. Coloque em prática, porque só há aprendizado verdadeiro quando nós ouvimos, guardamos no nosso coração e passamos a praticar. Deixa eu orar por você. Senhor amado, eu quero te louvar e te agradecer por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e amor. Ó Deus querido, que assim como o apóstolo Paulo, nós tenhamos esse entendimento. Que os nossos títulos, que as nossas posições sociais, de nada servem, Senhor, se não for a tua presença em nós. Quando Moisés ora, porque o Senhor diz: eu não vou mais com este povo, porque esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo obstinado de coração. Mas eu vou mandar o anjo, ele vai dar a libertação a vocês e as terras que vocês vão precisar para conquistar. Eu vou dar tudo na mão de vocês. Moisés diz: Senhor, se tu não fores comigo, não nos deixes sair deste lugar. Com isso, Moisés está dizendo: é melhor morrer do que viver sem a presença de Deus. Ó Senhor, que nós possamos entender isso. A tua presença é a verdadeira prosperidade, porque a tua presença traz a alegria, a tua presença traz a paz que excede todo entendimento, a tua presença traz sabedoria, a tua presença traz discernimento. Por isso nos dá da tua presença
todos os dias. Que possamos entender como entendeu o apóstolo Paulo, observar a quem estão nos ensinando, para que nós não venhamos a ter falsos mestres, Senhor, nos ensinando falsos ensinos. Nos dá discernimento e sabedoria para entendermos as tuas verdades que são eternas. Que nós possamos ter o nosso lugar em ti, a nossa identidade firmada no Senhor. Em nome de Jesus, eu oro a ti. Te peço que abençoe cada um desses que estão nessa live ao vivo e aqueles que ainda vão assistir, Senhor, esse devocional para a glória do teu nome. Alcança muitas vidas, que muitas vidas sejam alcançadas pela tua palavra, em nome de Jesus, e para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor a todos. Muito obrigada a vocês por estarem aqui uma hora dessa, 10:30 da noite, ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe. Que a verdadeira prosperidade esteja no lar e na casa de vocês. Um beijo a todos vocês. Um beijo, Melissa. Deus te abençoe em nome de Jesus.